Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje, dia 9 de abril do ano sagrado de 2022, início do fim da pandemia. E começa agora o Pan News Cidades. E é impossível começar o programa sem fazer um balanço das frases que marcaram a vida política e que prometem pulular os meios de comunicação a partir das atuações dos candidatos aos pretendidos cargos. Nessa semana, o troféu e o protagonismo das frases estapafúrdias inequivocamente vai para o ex-presidente Lula, que parece perder os freios inibitórios e conseguiu superar até algumas das frases mais bizarras e inesquecíveis da sua discípula, a ex-presidente Dilma. Só para lembrar, a ideia de ensacar o vento e a saudação à mandioca estão ainda disponíveis pela internet e bateram recordes de audiência, mostraram quem fomos capazes de eleger. Eu sempre imaginei que ela seria insuperável, mas ainda há tempo para o mestre superar a discípula, se bem que a ordem deveria ser invertida, mas enfim. O ex-presidente Lula desferiu uma série de pérolas nessa semana. Eu vou destacar aquela que, mesmo contra qualquer princípio ou lei, estabelece que basta um televisor em cada residência. Espero que, se o Lula for eleito, ele não pretenda criar algum imposto extra para quem mantiver vários aparelhos. O ex-presidente também discursou sobre o aborto e reacendeu esse tema, que é delicado, cheio de achismos e opiniões das mais diversas. Agora, que fique claro que tema dessa natureza não deve ser inconsequentemente discutido em palanque eleitoral. Ele merece uma reflexão de grande monta, ser tratado pelo legislativo, ouvida a sociedade civil, os juristas, as igrejas, os especialistas da área, para depois materializar-se em lei, sem sensacionalismos ou pinturas surreais de campanha. Mas o impacto de grande monta foi, sem dúvida alguma, a cerimônia que uniu Lula e Geraldo Alckmin. A união dos dois virou uma confusão que até agora ninguém conseguiu entender. Como o ex-governador é médico, provavelmente ele saiba de algo que esteja fugindo da visão dos leigos. Fato é que a união lembra a mistura de óleo e água, traz sempre à mente a memória dos dois em lados opostos e da verborragia extremada utilizada pelos adjetivos fortíssimos dirigidos a Lula pelo ex-governador. É um caso também inverso, ou seja, começou com ódio político e terminou em relacionamento afetuoso. A política nem sempre se apresenta de forma lógica. A pirueta discursiva do ex-presidente, que por várias vezes se comparou a Jesus Cristo, comprometeu até o Criador. Lula afirma que Deus é petista. Essa é uma daquelas que pode traumatizar o diabo ansioso por integrar novas administrações, haja vista ser comissionado em praticamente todas. É bom informar ao candidato que o Papa, cuja vida foi dedicada a obras sociais, podendo ser considerado por muitos de esquerda, garantiu em sua vinda ao Brasil que Deus é brasileiro, mas não o envolveu em nenhum escândalo da Lava Jato, por exemplo. Imaginemos que, se Deus fosse petista, ele deveria ser ouvido pela Lava Jato e, quem sabe, na ânsia das condenações impostas por Moro, o senhor poderia ser condenado e preso.
Deus petista e presidiário era o que faltava para acabar definitivamente com as esperanças do povo brasileiro. Mas conversa mole à parte, parece que algumas discussões estão absolutamente ultrapassadas e as pessoas nesses últimos 10 anos não são as mesmas do início do século. Elas pensam mais, assistem telejornalismo, ouvem rádio, participam das redes sociais com maior espírito cidadão. É bem verdade que caem vez por outra em histórias da carochinha, nos fake news, mas isso sempre ocorreu. Faz parte da nossa cultura que aumenta tudo aquilo que ouve e vê. A fake news é a nossa velha fofoca maldosa. E é bom registrar que se alguém quiser divulgar alguma informação, basta pedir segredo ao interlocutor, que vai jurar manter sigilo da informação recebida. Mas todo mundo sabe que são juras impossíveis de serem cumpridas. Mas enquanto o fogo aquece as turbinas dos debates e dos discursos comprometedores, no programa de hoje vamos conversar com Fred Federici, dono de circo, produtor, ator, tanto de rádio como de TV, que vai nos apresentar um novo personagem, o símbolo da criança autista, o Dudu. E vamos conversar sobre o universo que envolve o espectro autista, que tanto mexeu com a criatividade desse conhecido produtor artístico da região metropolitana de Campinas. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Marciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade, no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, hoje no Pan News Cidades vamos conversar com o ator, diretor de teatro, TV e circo, Cláudio Federici, Fred, que após uma pesquisa intensa criou um personagem que com certeza hoje é de extrema importância, principalmente para o movimento autista. Fred, como vai? Tudo bem, meu caro? Tudo bem, mestre Thanos, muito obrigado pela oportunidade. Fred, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a atividade circense. Como é que o circo entrou na sua vida? Na verdade, assim, eu trabalhei algum tempo com a família Alves, do antigo Circo Fantástico, né? E há 17 anos atrás eu acabei comprando uma loninha pequenininha e aí se transformou, foi uma lona grande, compramos outra, enfim. Hoje nós temos o Circo Encantado, que faz muito sucesso aqui dentro do estado de São Paulo, Thanos. E como você se envolveu com a criança autista, com o movimento autista?
Qual foi o liame, qual foi a ligação entre a sua atividade e esse movimento? Nós sempre recebemos de braços abertos dentro do circo todo tipo de pessoas, todo tipo de público, mas quando nós encontramos crianças autistas que visitam o circo, a gente já identifica, né? Tem ali uma forma peculiar de você saber a criança que tem essa deficiência, e a gente nunca cobrou ingresso tanto de cadeirante, de criança autista, deficiente, enfim, é um propósito que eu tenho e toda a minha equipe do Circo Encantado tem. O autismo, pelo que se sabe, é uma doença, não sei se pode ser chamada de doença, síndrome, mas é um transtorno muito difícil de ser, assim, trabalhado, não é? Você hoje desenvolveu um personagem, o Dudu, que representa esse movimento autista. Essa experiência com as crianças autistas e com o personagem passam a representá-los dentro da sociedade. Quais foram seus objetivos, Fred? Eu fui contratado há 3 anos atrás para fazer a primeira semana de conscientização do autista em Pedreira, através do NAICAP, que é um núcleo, né, do autista. E utilizando aquilo que a gente sabe mais fazer, que é divertir a criança, o lúdico, eu falei, eu tenho que criar alguma coisa para ajudar, para colaborar. E foi quando nós tivemos a iniciativa de criar aí o boneco Dudu, né, que é o representante hoje do autismo no Brasil. Quando fala em nome técnico oficial, é o transtorno do espectro do autismo, né? Mas ninguém fala isso. Então, o autismo tem assim, como que eu vou falar para você? Eu não sou um experiente, né? Eu não sou um expert na questão do autismo, mas a gente acabou estudando um pouquinho para poder desenvolver a personagem, né? De uma forma lúdica, de uma forma inteligente, de estar levando esse personagem para o palco, para os eventos, para os encontros, e o mais interessante, Thanos, como que eu vou falar para você? Nós não vamos cobrar nada por isso, né? O Circo Encantado não vai cobrar nada por isso. Onde tiver evento, onde tiver encontro da criança autista, nós estaremos ali gratuitamente para colaborar, né? Para ajudar nessa questão da inclusão. Fred, nós sabemos que os pais, eles são muito importantes para a criança com o espectro autista. A relação com os pais e com a criança dentro do circo, a interatividade, ela acontece? Acontece, nós tivemos casos e mais casos, inclusive o Dudu foi baseado, eu não vou citar o nome da criança eu não pedi aos pais por isso, né? Eu não posso citar o nome. Mas nós tivemos um caso em Amparo de um garoto que toda vez que nós montávamos o circo em Amparo, ele ia no circo com os pais. No início ele não queria entrar dentro da lona e foi uma sequência de visitas, e aí a mãe dele dizia, olha, eu venho toda semana porque ele quer vir toda semana no circo. Ele não entrava dentro da lona, ele ficava na porta do circo praticamente, dentro do ambiente, mas ele não entrava. Aí com o tempo ele começou a sentar na última fileira, e aí sentava no meio do circo, enfim, até que ele conseguiu sentar na primeira fileira, virou amigo dos palhaços, dos artistas, e acabou assim ficando amigo de toda a trupe, e ele teve um ganho muito grande, segundo os pais. Agora, você percebe que, claro, a interatividade ela passa a ser muito difícil para os pais e para socializar a criança, né? O circo continua mantendo ou tendo ou envolvendo todos numa magia fantástica, né, Fred? E são poucos os circos hoje. Acho que aqui na região nós temos pouquíssimos, se não quase nenhum, não é? E como é que você está fazendo para manter a lona em pé? Nesses 2 últimos anos de pandemia foi um caos. Nós tivemos artistas aí que realmente passaram dificuldades e foram buscar fora, né, do meio artístico a sua subsistência, foram trabalhar, arrumar outro trabalho, enfim. E agora eu estou com a dificuldade de colocar o circo para rodar. Por quê? Porque muitos desses artistas arrumaram trabalho, arrumaram emprego e não querem voltar
para debaixo da lona, que não é fácil. E eu não vivo só do circo. O circo, na verdade, é um hobby. Eu trabalho com festa, evento, alugo tendas, som, luz, é uma gama de coisas aí ligadas à parte de eventos, né? Mas nós não estamos com a lona montada nesse momento. Existe sim um projeto de voltarmos aí no mês de maio, Thanos. E como é que acontece o circuito, o projeto? Há um cronograma, você fica em determinadas cidades. Explica um pouquinho como é que isso vai acontecer. Normalmente, a gente trabalha em Pedreira, Amparo, Jaguariúna, Santo Antônio da Posse, Itatiba, Atibaia, Serra Negra, se eu não me engano, a gente já falou, mas Serra Negra também. Em junho, tem um projeto para que a gente entre em Monte Alegre. É uma cidade pequena, mas vai ter a festa do Morango, se eu não me engano, lá. Isso. Então, assim, a gente faz essa região, né? Monte Alegre, eu tenho uma afeição especial pela cidade. É uma cidade pequena, mas acolhedora, viu, Fred? Gosto muito de Monte Alegre. Mas vamos voltar ali no Dudu. Figurino do Dudu. Acho que tudo tem que ser bem medido para se abordar, para se identificar com a criança autista. Tem que chamar atenção para o problema. Fala um pouquinho do figurino, depois vamos comentar um pouquinho sobre a música também. Eu recebi uma música que eu vou colocar no fundo aqui para os nossos ouvintes conferirem. A música do Dudu. Então conta um pouquinho sobre a estética do personagem. Bom, o figurino do Dudu tem a cor azul predominante, né, que é a cor do autismo, que simboliza o autismo. No peito do Dudu tem o símbolo das peças de um quebra-cabeça, que também é um dos símbolos do autismo. A camiseta vermelha a gente quis dar um toque, assim, de mostrar essa questão do amor jorrando de dentro para fora, porque a criança autista, ela é muito amorosa, né? Ela tem o jeito dela, mas se você souber conduzir, se você souber entender a criança, você sente muito amor dessa criança. Então é uma das coisas que a gente se preocupou trabalhar esse figurino, no figurino mostrar esse símbolo do autismo, né? E o personagem, ele é identificado também pelas crianças autistas ou ele serve só como um símbolo para que as pessoas façam a sua adesão a essa acolhida com as próprias crianças, não é? Qual é a percepção dessa questão, Fred? O Dudu, ele apresenta um nível 1 do autismo, né? Ele tem a necessidade de pouco apoio. Como nós lançamos esse boneco no último dia 3 de abril, que foi na segunda semana de conscientização do autista, ele está em construção ainda, porque uma das coisas que eu pretendo fazer, Thanos, é ouvir os pais. Eu quero tentar, lógico que a gente não consegue ser unânime, a gente não vai conseguir atender todos os anseios dos pais, mas a gente vai tentar construir a personagem Dudu aos poucos, né? Então ele tem algumas características que a criança autista apresenta, né? Ele tem assim alguns movimentos repetitivos que é da natureza autista, mas movimentos leves que nós procuramos assim, como que eu vou falar, bem leve, a gente está tentando criar essa personagem. Tá, ela vai se desenvolver agora com o tempo mesmo, não é? Acho que começa como um símbolo e a partir daí você vai agregando outros valores e, enfim, fazendo com que mais a sociedade entenda como é preciso desvendar o mundo autista, né? Isso eu acho que é o grande segredo desse personagem, né? Ter um personagem que caracterize a criança que precisa de uma atenção especial para que seja incluída na sociedade, né? Porque muito se fala, Fred, em separar a criança no processo de aprendizagem daquele ensino regular. Muito se fala hoje numa série de metodologias e pedagogias que, na verdade, precisam ainda amadurecer, não é? Para que a gente entenda
qual o nosso papel frente a uma criança que, via de regra, apresenta-se ainda de forma enigmática para a sociedade, né? Nós não temos como definir a criança é isso, é aquilo, faz assim, faz assado, esse é o melhor tratamento. Não, nós temos que ir aos poucos conquistando esse espaço e com muito amor, né, Fred, para poder entender esse universo autista. Ô Fred, eu acho o seu trabalho assim um trabalho consistente, um trabalho muito importante, quase uma doação que se faz para esse nosso mundão que precisa de muita solidariedade, né? E você, para mim, é uma pessoa solidária. Fred, conta um pouquinho da sua história, porque o seu nome é Cláudio, todo mundo te conhece por Fred. Da onde surgiu isso? É uma longa história, meu amigo. Eu fui redator do Golias por 3 anos e ele não gostava do nome Cláudio, não sei porquê. E aí o meu nome artístico é Cláudio Federici, e aí algumas pessoas já chamavam de Fred, e ele gostou da ideia e ele falou, vou te chamar de Fred. E Fred ficou... E comercialmente deu certo, e tô aí, todo mundo me conhece por Fred. Sou diretor de teatro, né? Também várias peças de teatro. Comecei no Grupo Gata em Amparo, o Grupo Amparense de Teatro Amador, e passei por inúmeras companhias de teatro, e um pouquinho da nossa história é essa. Trabalhei em circos, tenho meu próprio circo hoje. Eu adoro trabalhar para criança, eu adoro trabalhar com lúdico. Eu acho que o que move a minha vida é isso, é trabalhar para criança, para o humor, para a alegria. É um mundo divertido, é um mundo que eu me sinto mais perto de Deus, Thanos. A experiência com o Golias deve ter sido maravilhosa, porque o Golias ele era impressionante, o carisma que ele possuía, né? Porque ele fazia crianças rirem, adultos rirem, idosos rirem. O humor do Golias era um humor que ele não tinha limites, né? Ele transcendia idades, poder aquisitivo. Deve ter sido uma experiência muito importante na sua atividade profissional, na sua vida, não, Fred? Foi pouco tempo, mas foi intenso, foi interessante, Thanos. Meu caro, então vamos lá. Se as pessoas quiserem conhecer o personagem Dudu, você tem, por acaso, um site? Como é que nós podemos fazer para nos encontrarmos frente a frente com o Dudu? Nós estamos montando uma página dele, o pessoal está montando no Instagram, a gente já vai começar a divulgação, mas o pessoal pode estar ligando direto. Posso passar o meu número? Pode, claro. É 19-9712-3785. Ok, vamos repetir. 19-9712-3785. Nós teremos o maior prazer em estar colaborando com qualquer encontro de autismo no Brasil. A ideia nossa de ter lançado o Dudu é essa, é somar, né, com essa questão do lúdico, poder ajudar de alguma forma esses movimentos de conscientização do autismo no Brasil. Nós estamos conversando aqui no Pan News Cidades com o ator, diretor de teatro, de TV e circo, Cláudio Federici, o Fred, que criou o boneco Dudu, que é um representante do movimento autista no Brasil. Muita responsabilidade, hein, Fred? Bastante, mas a gente fazendo com amor, né, Thanos? A coisa vai fluir e eu tenho certeza que nós vamos poder olhar para trás depois e assim, ver o quanto nós vamos conseguir fazer com esse boneco. Tenho certeza que a gente vai poder somar com todas as entidades que cuidam do autista no Brasil. É um boneco manipulado? Tem alguém dentro? Como é que é isso? É tamanho natural? Como é que é o boneco? Ele é grandão. E quem está fazendo essa personagem hoje é o meu filho, Caio. Eu tenho 3 filhos, né? Cauê, Cauã e Caio, tudo com K. E o Caio é o mais novo, tem 14. Ele que está fazendo a personagem Dudu, né? Já tem a música. A música foi criada por Valton Franco e Luan Franco, que se dedicaram muito para que a gente pudesse passar uma mensagem positiva, né, e mostrar esse mundo mágico
e particular de cada criança, porque como você mencionou há pouco, né, é difícil, é assim, não existe uma fórmula, cada caso é um caso, cada criança é uma criança, então é um enigma, né? É um enigma, e todos eles têm o seu mundo particular, e isso foi o que o Walton Franco e o Luan Franco conseguiram colocar na música do Dudu, e graças a Deus está fazendo um sucesso aí, tá todo mundo falando e comentando da música, e é muito emocionante essa música, Pedro. Muito bem, nós tivemos o privilégio de conversar com o Cláudio Federici, o Fred, que dá a sua contribuição, dá um passo importante para a inclusão tão necessária nesse país em todos os aspectos, principalmente, no caso do Fred, a sua doação a esse movimento importantíssimo que vai aí, com certeza, alegrar a vida de muita criança autista no Brasil. Obrigado, viu, Fred? Eu que agradeço, muito obrigado mesmo, é uma honra participar do seu programa e estar com vocês aí na Jovem Pan. Grande abraço, Fred. Muito obrigado, meu querido. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online em seufturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaúde.com.br. Em Campinas, 3232-4418. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.